Bem, nós vamos resolver agora, pelo método gráfico, exatamente o mesmo exercício da aula anterior. Por isso, nós vamos aproveitar aqui as reações de apoio, porque, é claro, são as mesmas. Agora eu vou aplicar o método gráfico para poder obter o diagrama de força cortante e, de posse do diagrama de força cortante, eu obtenho o diagrama de momento fletor. É claro, para obter o diagrama de força cortante, todas as ações estão aqui evidenciadas. Bem, na extremidade esquerda da viga tem uma força de 10 kN. Essa força está para cima. Portanto, o salto que ela gera no diagrama de força cortante é para cima. Positivo. Então, 10 kN positivo. A área do carregamento é igual a 8 vezes 4. Então, a variação da força cortante entre A e B, entre o ponto A e o ponto B, é igual à área do carregamento, que é 8 vezes 4, ou seja, 32 kN. Essa área eu vou adotar como sendo, essa variação eu vou considerar como sendo negativa, setinha para baixo, né? Força para baixo, descontinuidade no diagrama de força cortante para baixo, isto é, negativa. Então, será uma variação de menos 32 kN. Já tem 10, menos 32, vamos para menos 22 kN. Essa variação é linear, aqui é a equação de primeiro grau. Afinal, a força cortante é a integral do carregamento. Se o carregamento é uma constante, obviamente a equação que descreve a força cortante vai ser uma equação de primeiro grau. No ponto B, há uma força de 34 kN atuando de baixo para cima. Ou seja, ela vai gerar um salto positivo, um salto para cima na força cortante. Então nós temos menos 22 nesse ponto. Mais 34, ele vai lá para mais 12. Então houve um salto aqui para 12 positivo. Entre o ponto B e o ponto C, não há carregamento. Então a minha força cortante permanece constante. Logo, minha força cortante permanece constante entre os pontos B e C. Chegando nesse ponto, há uma força de 12 para baixo, ou seja, negativo. Então tem um 12 positivo menos 12, 0. Fechou o diagrama. Notem como é simples, né, obter o diagrama de força cortante. Para que eu possa obter o diagrama de momento fletor, eu tenho que identificar as áreas no diagrama de força cortante. Aqui nós temos uma área positiva, o que vai causar um crescimento no diagrama de momento fletor. Contudo, a partir desse ponto, nós temos uma área de força cortante negativa. E por essa razão, haverá um decréscimo no diagrama de momento fletor. Eu preciso, portanto, identificar que posição é essa. Aqui teremos um ponto de inflexão, né? Aqui a força cortante é nula, o momento fletor vai ser um ponto crítico, um ponto de máximo ou mínimo. Então, nesse caso aqui, a força cortante, o momento fletor ele vai crescer e a partir desse ponto ele vai decrescer, com valor igual à área. Para conhecer a área, que é um triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Eu preciso conhecer essa distância aqui, ó. E essa distância eu vou chamar de x. Para obter esse valor de x, eu vou aplicar a semelhança de triângulos. Ora, eu sei que 10 mais 22, que seria essa altura total aqui, ó, como se fosse um grande triângulo, 10 mais 22, está para 4 metros, que é essa distância entre os pontos A e B. Assim como 10 estará para x. Portanto, x vai ser igual, aqui dá 32 dividido por 4 dá 8. Então, x vai ser igual a 10 sobre 8, que é igual a 1,25 metros. Esse é o valor de x. Então, vamos lá, vamos calcular a área. Essa primeira área, vou chamar de A1, vai ser base, 10, vezes a altura, 1,25, sobre 2. Ou seja, 6,25. Aqui está em quilonewton, né? Diagrama de força cortante, então essa variação é quilonewton metro. Né? Estou multiplicando quilonewton por metro. A área A2, que seria essa área aqui, é uma área de um triângulo também, portanto, menos 22, que é o valor da força cortante, vezes o resto, né? O total tem 4. 4 menos 1,25 dá 2,75.
Então, menos 22 vezes 2,75 dividido por 2 é igual a 30,25. Nesse caso, negativo. E a terceira área, essa área aqui, ó, que eu vou chamar de A3, é um retângulo, então é base vezes altura, ou seja, 12 vezes 2, que dá igual a 24. Positivo, né? Força cortante é positiva nessa região. Então, de posse disso, a gente consegue traçar o diagrama de força momento fletor. Então, é só trazer uma equivalência aqui entre os pontos. Então, x igual a zero, eu tenho uma extremidade, né, um apoio simples, não tem momento aplicado, não tem variação de força cortante, então o momento fletor nesse ponto ele é nulo. Entre esse ponto A e esse ponto que eu vou chamar de M, entre A e M, a variação é igual à área da força cortante, ou seja, a área A1, que é de 6,25. Então aqui o momento é zero. Variante 6,25 positivo, ele vai de 0 até 6,25. Positivo, lembrando, positivo para baixo. Essa variação é parabólica. Afinal, a equação que descreve aqui a força cortante é de primeiro grau, então do momento fletor é de segundo grau. De 6,25, ele vai variar do ponto M até o ponto B. E a variação do ponto M ao ponto B é igual à área A2. A2 é igual a menos 30,25. Ou seja, há uma carga de 6, há um momento de 6,25 no ponto M, e a variação é de menos 30,25. Portanto, 6,25 menos 30,25 dá menos 24. Então, ele sai de 6,25 e vai lá para menos 24. Do ponto B para o ponto C, a variação é igual à área da força cortante, área A3, nesse mesmo intervalo. A área A3 é igual a 24, positivo. Então, menos 24 mais 24, esse valor vai para zero. Nesse caso, eu vou ligar por uma reta, porque se a força cortante é constante, o momento fletor tem que ser uma equação de primeiro grau. Então, a gente liga por uma reta, diferentemente dos outros dois trechos que nós ligamos por uma parábola. Então, esse é o nosso diagrama de momento fletor. Notem, pessoal, é um processo bem mais rápido do que o processo que nós aplicamos para obter através das equações. Enfim, pessoal, aqui é só para a gente relembrar o método gráfico e o método das seções. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula. Na próxima aula vai ser mais um exercício, eu vou aplicar o método gráfico em uma estrutura um pouquinho mais complexa, porque essa estrutura é muito simples, não teve nem graça. Então a gente vai aumentar um pouquinho da complexidade. Beleza? Até o próximo vídeo.